Olá! Hoje iremos falar sobre empreendedorismo corporativo. Mas o que é empreendedorismo corporativo? Em termos simples, empreendedorismo corporativo é a aplicação das técnicas de empreendedorismo em empresas estabelecidas. Hoje eu quero conversar com você que está empregado e está com a grande vontade de empreender. Você deve estar na cabeça, puxa vida, para empreender eu preciso sair da minha empresa? Não, você pode empreender dentro da sua empresa. Nos últimos anos, a utilização das técnicas de empreendedorismo por empresas estabelecidas tem feito com que essas empresas tenham obtido liderança e vantagens competitivas. Então, cada vez mais, essas empresas estão buscando profissionais com perfil empreendedor para que possam, dentro desse ambiente controlado, trazer benefícios que simplesmente na parte operacional não é possível. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, vamos ver como estão o Pedro e a Fernanda. Pedro, eu estou trabalhando à beça nesse projeto. Sei, mas eu estou sentindo que você está com algumas dúvidas. Tá tudo bem? Eu posso te dar uma forcinha? Como é que você adivinhou? Tá tão na cara assim. Você sabe que eu sou bom para perceber como estão as coisas. Mas vamos lá, no que eu posso te ajudar? É que eu tô com diversas dúvidas sobre como organizar esse meu projeto. Eu queria uma ajuda sua para ver se eu consigo afinar o processo. Ok, vamos ver no que eu posso te ajudar. Não fique preocupada, Fernanda. Durante a aula de hoje a gente vai ver um monte de dica para como você pode fazer o seu projeto ter sucesso dentro da sua empresa. Quem é o empreendedor corporativo? Vamos dar uma olhada nesse trecho para a gente entender um pouquinho melhor. A figura do empreendedor é ainda hoje associada romanticamente ao navegador solitário ou ao desbravador de florestas, que se valem de seus próprios recursos, talentos e contatos para atingir determinado objetivo. Entretanto, hoje os dicionários passaram a apresentar o termo intrapreneur, designativo da pessoa que, dentro de uma grande corporação, assume a responsabilidade direta de transformar uma ideia ou projeto em produto lucrativo. Para isso, esse indivíduo introduzirá inovações e assumirá riscos. O uso da palavra e de seus derivativos tornou-se corrente em várias línguas, o que confirma a importância desse conceito na nova ordem mundial. Vocês viram que essa definição é quase que a mesma definição de um empreendedor não corporativo, um empreendedor de startup. É isso mesmo. Do ponto de vista de postura, de atitude, o empreendedor corporativo não tem diferença nenhuma do empreendedor de startup. Por que isso? Porque ele faz as duas coisas principais que o empreendedor de startup faz. Ele assume riscos e ele busca a recompensa. Obviamente, assumir riscos dentro de uma empresa requer um pouquinho mais de cuidado, porque ninguém quer assumir risco e acabar perdendo o emprego. Por isso que as empresas investem muito em permear as suas instalações, os seus escritórios, o seu quadro de funcionários com gente que tem um perfil empreendedor, que assume risco de uma forma bem natural. O perfil do empreendedor corporativo também tem uma característica muito interessante. Ele é politicamente mais lapidado que o empreendedor de startup. Isso quer dizer que ele entende um pouquinho melhor as questões políticas dentro da empresa. Quem manda, quem faz, quem deixa de fazer, quem está no comando, quem está dirigindo, quem está observando, para que ele não cometa erros políticos e ponha o projeto todo a perder. Essa característica é uma característica diferencial em relação ao empreendedor de startup, que geralmente é o dono da empresa. E sendo o dono da empresa, ele não tem muita paciência para ficar lidando com política, e as pessoas seguem as suas ordens. Esse não é o caso do empreendedor corporativo. O perfil dele é um perfil de empregado, porque ele é empregado de uma empresa, mas também de um empreendedor. Então, como é que ele combina essas duas coisas? Ele tem que ter uma leitura da situação e do projeto que ele vai fazer e como esse projeto pode ser feito da melhor forma possível, sem que cause demasiados problemas políticos. Eu diria que essa é a maior diferença entre esses dois tipos de empreendedores. Uma outra coisa que o empreendedor corporativo tem de diferente em relação ao empreendedor de startup é que ele está num ambiente muito mais controlado. Tem gente que fala que é mais fácil ser empreendedor corporativo. Pode ser até verdade, mas sem dúvida nenhuma o desafio é o mesmo, porque ele vai ter que fazer as mesmas coisas que faz o empreendedor de startup
e ainda assim obter o resultado que a empresa está esperando. Uma coisa que a gente vê muito, o empreendedor corporativo, é que ele vem de fora da empresa, tendo empreendido e agora está empregado por N questões, ou porque vendeu a sua empresa, foi incorporado por essa empresa que ele está hoje, ou porque o negócio não deu certo e agora ele quer buscar uma recolocação profissional. Então ele traz alguns, entre aspas, ranços, que são benefícios que a empresa adquire ao trazer um profissional como ele. O que são essas características? Bom, a primeira é que ele vai buscar que as coisas aconteçam. Ele tem um perfil empreendedor, um perfil de fazer a coisa acontecer. Isso nem sempre é encontrado facilmente dentro das empresas que procuram colocar ao redor dos seus funcionários regras muito rígidas. E empreendedor gosta de quebrar regras, buscar coisas, obviamente, respeitando os limites que a empresa determina. Agora, o que eu mais gosto do perfil empreendedor corporativo é que ele está se tornando uma necessidade para as empresas. Não é simplesmente legal ter um empreendedor corporativo. Se a empresa hoje não servir como uma empreendedora na sua indústria, ela vai perder mercado e com isso vai deixar de ganhar dinheiro. E como a empresa pode fazer para ter mais empreendedores e não criar um desequilíbrio no seu quadro? Como é que as empresas podem aplicar o perfil empreendedor dentro delas mesmas? Aplicando empreendedorismo a empresas estabelecidas. Vamos dar uma olhada agora num caso real de uma empresa que necessitou de empreendedores corporativos para tentar salvá-la. Nos anos 90, a empresa Netscape praticamente criou a indústria da internet. O que eles fizeram? Eles criaram um produto que todo mundo usa hoje, o chamado browser, o navegador da internet, e distribuíram isso para o mundo inteiro. Todos nós sabemos o impacto que isso causou. O acesso à internet foi popularizado e grandes empresas se viram assustadas. Entre elas, a Microsoft. A empresa não tinha percebido o impacto da internet nas pessoas e no mundo dos negócios e, portanto, menosprezou o desenvolvimento de produtos. A Netscape aproveitou essa chance, criou vários produtos e colocou no mercado. Começou a ter muito sucesso. Lançou as ações na Bolsa e foi a empresa que mais ganhou dinheiro na Bolsa de Valores dos Estados Unidos na história. Só que eles aprenderam rapidamente que no mercado competitivo como o norte-americano, nada fica impune. E a Microsoft resolveu contra-atacar. Lançou o seu próprio browser, dessa vez de graça, não cobrava nada. E aí começou a ganhar mercado da Netscape. A Netscape era uma empresa muito nova e não tinha recursos. Portanto, ela não conseguiu responder à altura e começou a perder mercado cada vez mais. No final, ela tentou uma estratégia muito interessante que nós vamos acompanhar agora. Após a grande perda de mercado para a Microsoft, a equipe de engenheiros da Netscape decide concentrar esforços para desenvolver um navegador de última geração, o Mozilla Firefox. O prazo para lançamento era curto e a Netscape correu um grande risco liberando o código-fonte do Mozilla para colaboradores no mundo inteiro. Assim, poderiam aceitar pequenos ajustes e mudanças de uma grande quantidade de engenheiros ao redor do mundo. Viram só que interessante? O perfil empreendedor fez com que as pessoas ficassem mais motivadas. Esse é o grande diferencial do empreendedor e o não empreendedor. Ele consegue buscar incentivo e motivação em pequenas coisas. A gente chama até que o empreendedor é um camelo. Qualquer pocinha d'água é suficiente para deixá-lo satisfeito por meses e meses. Isso significa que ele é um otimista em excesso? De jeito nenhum. É que ele consegue enxergar a saída para uma série de problemas. E quando você consegue enxergar a saída para um problema, você fica motivado, né? Você fala, puxa vida, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Os empreendedores, sejam eles corporativos ou de startup, têm essa característica. E não foi diferente na Netscape. A equipe de empreendedores corporativos começou a incendiar os outros colegas e a empresa começou a desenvolver a sua estratégia de salvação. A montagem da equipe é a coisa mais difícil no empreendedorismo corporativo. Por quê?
Porque as pessoas demoram um tempo para entender que elas vão poder tomar certos riscos e não colocar o seu emprego em jogo. Elas ficam receosas. Pô, será que a empresa quer que eu faça isso mesmo? E se eu fizer e der errado, eu vou perder meu emprego? Então, montar a equipe de empreendedores corporativos é uma das coisas mais difíceis para as empresas hoje em dia. Porque ainda existe a barreira cultural. As empresas não estão acostumadas a fazer isso, estão começando a fazer. Então, as pessoas ainda não acreditam muito de que assumir riscos em troca de recompensa é uma coisa que as empresas estejam a fim de fazer. Até porque, depois de dezenas de escândalos no mercado, as leis ficaram muito mais restritivas e as empresas às vezes não podem fazer tudo aquilo que elas querem, porque a lei não permite, elas têm que prestar contas que são muito caras, etc. Mas mesmo assim, a aplicação do empreendedorismo corporativo é a grande arma do século XXI para que as empresas possam se diferenciar e ter vantagem competitiva. Na Netscape não foi diferente, mas a montagem aconteceu e eles continuaram o desenvolvimento do Mozilla, o produto que eles queriam lançar para combater a Microsoft. O uso das técnicas de empreendedorismo expandiu o limite da empresa. O que era simplesmente desenvolvido antes dentro da empresa começou a ser desenvolvido por pessoas que ninguém conhecia. Imagine só que o arquiteto-chefe da Netscape tinha um colaborador que tinha apenas 15 anos e ele não sabia disso. Por quê? Porque ele aplicou essa técnica de empreendedorismo, abriu as portas e os horizontes da empresa e começou a ter recursos que ele jamais imaginou. Isso é inovação. Isso é muito usado hoje em dia por diversas empresas. Inclusive, é um grande fenômeno no mercado chamado código livre, ou código aberto, ou open source, que é o mercado de desenvolvimento de software por pessoas que não se conhecem de diversas partes do mundo. O produto é desenvolvido e colocado à disposição da sociedade para que outras pessoas possam desenvolver e criar em cima disso. Essa técnica surgiu por empreendedores de startup, mas rapidamente foi adotada por grandes empresas. No final do século passado, parece longe, né? A IBM decidiu adotar essas técnicas e começou a investir no apoio ao desenvolvimento de software de código aberto, usando os conceitos de empreendedorismo corporativo. E o que se viu foi um crescimento enorme da aceitação dos produtos da IBM por um mercado que ela não imaginava que pudesse aceitá-lo. O mercado de desenvolvedores de software de pequenas e médias empresas. A Netscape usou a mesma técnica. Buscou dar ao mercado um produto que ela tinha para que esse mercado pudesse utilizá-lo e criar um produto maior. A ideia por trás era simples. Poxa, eu não tenho todos os recursos que o meu concorrente tem. Portanto, eu vou ter que buscar esses recursos no mercado. Como eu não tenho tanto dinheiro, qual é a melhor forma? Eu vou disponibilizar o meu produto e vou compartilhar o ganho com toda a indústria. A ideia era muito inteligente, mas infelizmente não deu certo porque a Netscape foi comprada antes que o resultado pudesse ser analisado. Vamos ver mais um trecho de texto sobre empreendedorismo. Muitas vezes, o conceito de empreender dentro da empresa esbarra na cultura corporativa. Quem consegue derrubar este muro cria um novo modelo de negócios e uma empresa ágil. Mas esse muro tem que ser derrubado por quem comanda a empresa. Muitos empreendedores corporativos acham que eles podem fazer isso sozinhos. Não há como empreender dentro de uma empresa sem o apoio da mesma. Se você for tentar quebrar o muro da sua empresa sem o apoio da alta direção, você vai quebrar a cara, não o muro. Por quê? Porque uma empresa ela é feita para ser sólida, para que ela se proteja. Se você tentar, mesmo que seja de dentro, quebrar isso, você vai ter problemas. Não foi diferente em dezenas de empresas que tinham empreendedores dentro do seu quadro de funcionários. Há uma história muito interessante nos anos 80, o que se passou na Xerox. A Xerox, ou Xerox, como os americanos a chamam, tem um centro de pesquisa na cidade de Palo Alto, no sul da Califórnia. Nos anos 80, esse centro de pesquisa viu surgir as maiores invenções no mundo da informática. Foi lá, por exemplo, que eles inventaram a interface gráfica, que hoje a gente utiliza em aplicações, em sistemas operacionais como o Windows, ou macOS, ou Linux. Foi lá que surgiu, por exemplo, a impressora laser, placa de rede,
o microcomputador. Mas a gente não vê a Xerox como inventora disso. Por que não? Porque os empreendedores corporativos da Xerox não encontraram apoio da alta direção. E eles decidiram, então, sair e montar as suas empresas. As suas empresas criaram as impressoras a laser, as placas de rede, o mouse, o microcomputador e a interface gráfica. E a Xerox deixou de ganhar bilhões e bilhões de dólares através da venda e direitos desses produtos. Como que funciona o empreendedorismo corporativo no Brasil? O empreendedor corporativo no Brasil não é muito diferente do empreendedor corporativo em outras partes do mundo. Porém, o cenário é um pouco diferente. As empresas no Brasil têm um caráter mais conservador, porque 99% delas são empresas pequenas ou médias ou até micros, e muitas delas pertencem a famílias, que não se sentem muito confortáveis quando têm funcionários que querem recriar ou reinventar a roda e criar coisas novas ou inovar. Essas empresas têm que aprender que, ao competir no mercado globalizado, elas precisam inovar, precisam ter empreendedores corporativos. Senão elas vão ser comidas, engolidas por concorrentes de outros países, como China, Índia, leste europeu e na própria América Latina. No final dos anos 90, eu passei por uma experiência muito interessante que combinou empreendedorismo de startup e empreendedorismo corporativo. Em 1995, eu fazia parte de uma empresa que era a primeira e principal empresa de projetos de internet no Brasil. É verdade, a internet nem tinha sido lançada e a gente já estava preparando uma empresa para aproveitar esse mercado. É aquele que a gente já discutiu sobre olhar o contexto e buscar uma oportunidade no contexto. A empresa cresceu, se tornou líder e foi adquirida por o maior grupo de comunicação do mundo. Esse grupo tem dezenas de empresas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e fatura bilhões de dólares. O que eles quiseram fazer? Eles quiseram pegar o mesmo empreendimento que eles tinham acabado de adquirir e replicar em outras empresas do grupo. Como executivo responsável pela expansão da empresa, eu fui alocado numa das empresas do grupo, que não tinha uma empresa como a minha, que tinha acabado de ser adquirida, e fui buscar as oportunidades que estavam disponíveis no momento. Por eu ter um perfil empreendedor, eu fui capaz de aproveitar oportunidades que estavam disponíveis a mim dentro da própria empresa. Ou seja, eu assumi riscos, mostrando que esses riscos trariam recompensa para a empresa. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava em Nova York quando recebi o telefonema de um cliente que tinha prestado serviços para um outro cliente, não tinha recebido dinheiro e estava com problemas de caixa. E os sócios decidiram não mais investir, porque naquele exato momento a bolha da internet tinha estourado e eles achavam que não iam ganhar tanto dinheiro quanto eles tinham planejado. Esse cliente tinha toda uma estrutura de empresa pronta, que tinha sido montada para buscar uma oportunidade que eles estavam interessados, mas a que agora não tinha mais utilidade. Ele me ligou perguntando se havia interesse de eu reaproveitar aquela estrutura no novo projeto que eu estava fazendo. Obviamente, uma pessoa sem um perfil empreendedor iria ter uma série de restrições, dizer, não, eu não sei como faz, não sei como funciona. Eu sabia dos riscos que eu tinha ao adquirir uma empresa que já existia. Entretanto, eu os conhecia muito bem, porque eu tinha ajudado a eles montarem a empresa desde o começo. Eu criei, então, um projeto e levei para a minha empresa. E criei isso em 48 horas, porque não tinha muito tempo para decidir. Tínhamos apenas 10 dias para decidir se iríamos ficar com o negócio ou o negócio iria fechar. O que nós fizemos? Conseguimos rapidamente, através da movimentação e mobilização dentro da empresa, uma reunião com a mais alta diretoria da multinacional. Apresentamos o projeto e mostramos que, ao assumir o risco de comprar aquela empresa, ganharíamos em tempo e, muito provavelmente, aumentaríamos em muito o retorno do investimento que iríamos fazer. Do outro lado, a gente ajudou os investidores antigos a não perderem o capital que eles tinham investido. Ou seja, ajudamos os empreendedores de startup a manter pelo menos o investimento que eles tinham feito. Porque nós adquirimos a empresa e tivemos que pagar por isso. Eles ganharam e a empresa que eu trabalhava também, porque teve uma estrutura montada em tempo recorde. Quanto em média se demora para fazer de 6 meses a 1 ano uma estrutura como aquela que a gente fez,
nós somos capazes de implementar um negócio em apenas 3 meses. Após 3 meses, o negócio estava faturando, ganhando dinheiro, ganhando clientes e se tornou benchmark, ou seja, referência dentro do grupo que tinha escritórios em mais de 90 países. Qual a moral dessa história? A moral dessa história é que, não somente pelo fato de o perfil empreendedor ser colocado na minha testa muitas vezes, mas também a empresa ter criado o ambiente e ter deixado eu atuar como empreendedor, mesmo sendo um funcionário dela. O cliente sabia desse meu perfil e não hesitou em me ligar, porque sabia que provavelmente eu iria aceitar ou pelo menos escutar a ideia dele. Se fosse uma pessoa que não tivesse o perfil empreendedor, provavelmente eu jamais receberia o telefonema que eu recebi. Portanto, os benefícios de ser um empreendedor, seja corporativo ou seja um empreendedor de startup, vão além somente da atuação. Eles atraem outras oportunidades. As pessoas sabem que você é um empreendedor e que você provavelmente vai poder fazer uma coisa que ela não sabe fazer e ela vai te trazer essa oportunidade e vocês juntos vão conquistar mercado, clientes ou ganhar muito dinheiro juntos. Vamos ver agora um outro texto sobre empreendedorismo corporativo. O empreendedorismo corporativo é um teste bom e barato para avaliar seu fôlego para empreender. Isso é verdade, mas muitos empreendedores corporativos jamais deixam suas empresas. Fazem carreira empreendendo, ganham muito dinheiro, têm muito sucesso, sem nunca terem sido donos dos seus próprios negócios. Desenvolvendo ambientes propícios ao empreendedorismo corporativo. Você agora é dono da sua empresa ou você trabalha para uma outra empresa e você é assessor do presidente. E ele chama você na sala e fala, olha, eu preciso inovar, eu preciso criar coisas que me deem vantagens competitivas. O que você vai sugerir para ele? Empreendedorismo corporativo. Sem dúvida nenhuma, é a maior ferramenta que uma empresa pode ter hoje para obter vantagem competitiva. E como a empresa tem que fazer para que ela tenha um ambiente que seja adequado ao empreendedorismo? Bom, primeira coisa, as novas ideias têm que ser estimuladas. O que significa isso? Significa que todo mundo pode falar da sugestão e não somente essas sugestões vão ser escutadas, como elas têm que ser estimuladas, as pessoas têm que ser incentivadas a dar as suas ideias. Desde o mais baixo escalão até o mais alto, todos têm que ter chance de dar as suas ideias. No início dos anos 90, eu era responsável pela diretoria de marketing da Sun Microsystems. A Sun Microsystems era uma das maiores empresas de fornecimento de computadores para a internet. Naquela época, a Sun fabricava todos os componentes dos seus computadores. E um dos grandes problemas que nós tínhamos era o transporte. Como é que a gente fazia para transportar esses computadores das fábricas para as revendas? A Sun adotou uma coisa chamada manufatura concorrente. O que significava isso? Todas as pessoas envolvidas no processo de manufatura faziam uma reunião e davam dicas de como melhorar o processo. Do diretor de fabricação, aos engenheiros, ao pessoal do transporte. E foi exatamente desse pessoal que veio a melhor dica que fez a Sun ganhar muito mais dinheiro. Durante a fabricação e empacotamento dos computadores, as caixas ficavam 2 centímetros maior do que o necessário para que 25% mais caixas coubessem num caminhão só. Essa coisa foi observada pelo motorista, que disse, olha, se vocês baixarem 2 centímetros cada caixa, eu consigo colocar 25% mais caixas no meu caminhão. Imagine só a quantidade de caixas que foram colocadas nesse caminhão e a economia que a Sun teve só por diminuir em 2 centímetros a embalagem. Então, esse tipo de ambiente de tolerância a ideias novas é muito importante que seja criado para que a empresa possa usufruir do empreendedorismo corporativo. E por falar em tolerância, a segunda coisa que a empresa tem que ter é tolerância a erros. Todo mundo teme cometer erros dentro da empresa porque acha que vai perder o emprego. Numa empresa que usa empreendedorismo corporativo, isso não pode ser verdade. Agora, você não pode repetir toda hora o mesmo erro, porque aí você vai perder o emprego mesmo.
Uma outra coisa que no ambiente corporativo de empreendedorismo é necessário que esteja presente são os recursos financeiros. Não adianta tentar inovar e buscar empreendedorismo se a empresa não aloca recursos. Eu vejo isso em diversas empresas que eu dou consultoria. Eles querem empreender e inovar, mas não querem gastar dinheiro nenhum. Tem que fazer tudo com o que já tem hoje. Esse é um erro crasso. Ninguém vai conseguir fazer nada, porque para inovar você precisa investir em pesquisa, talvez você precise contratar gente nova, você precise fazer viagens para olhar benchmarks, empresas modelo, ou seja, precisa de dinheiro. Se a sua empresa quer inovar usando o empreendedorismo corporativo, precisa de recurso financeiro. Se ela não vai alocar, nem comece. Equipes multidisciplinares. Um erro que deve ser evitado é juntar um monte de pessoas com perfis similares, que gostam de fazer coisas parecidas, porque elas têm o perfil, entre aspas, de assumidores de riscos e empreendedores. Dentro de uma empresa, isso não pode acontecer, porque você tem que ter pessoas de diversas áreas. Por que isso? Porque ninguém dentro de uma empresa conhece todas as áreas detalhadamente. E quando você está falando de inovar e empreender, você está falando de alterar, quebrar toda a parte operacional da empresa. Você precisa fazer isso de uma forma disciplinada, você precisa fazer isso de uma forma que não quebre a empresa antes de que as inovações estejam prontas. Então você precisa de pessoas que saibam o impacto de cada uma das ações que você vai fazer em cada uma das áreas. Uma outra coisa que a gente vê em equipes multidisciplinares é a questão cultural. Não despreze a divergência cultural, ou seja, pessoas que pensam diferente sobre o mesmo assunto, mas com o mesmo objetivo. Quando você tem gente que pensa diferente, você tem discussões, e discussões são muito importantes para que ideias novas surjam. Uma coisa que diferencia o empreendedorismo corporativo do dia a dia da empresa é que no primeiro, a pressão por prazos não deve existir, ou deve ser muito pequena. Por quê? Porque nunca ninguém sabe quando vai surgir a inovação, quando aquele investimento em empreendedorismo vai dar retorno. Pô, professor, você sempre diz que a gente tem que planejar e saber quanto vai dar retorno? É verdade, mas no empreendedorismo corporativo, essa coisa nem sempre é controlada, como as empresas gostam de controlar. A pressão tem que ser um pouquinho menor. Outro fator muito importante é que a adesão ao empreendedorismo corporativo deve ser voluntária. Não adianta a empresa apontar o dedo e falar, você vai fazer parte da equipe de empreendedorismo. Se essa pessoa não quer, ela não vai ter a motivação para pensar e criar coisas novas. Fator primordial do empreendedor. Então, crie dentro da sua empresa uma forma das pessoas se voluntariarem e dizerem, olha, eu quero fazer parte dessa equipe de empreendedorismo corporativo. Depois você seleciona as que têm melhor perfil, mas deixe elas fazerem parte da equipe se elas quiserem. Se não, deixe elas tocarem a vida delas da forma que elas estão tocando. Todo empreendedor tem, como a gente já falou, duas características muito interessantes. Aceitação do risco em troca da busca da remuneração ou da recompensa. Não é diferente no empreendedor corporativo. Ele também busca uma recompensa sobre o risco que ele assumiu. Eu diria para vocês que essa é a parte mais difícil dentro das empresas, porque elas têm às vezes limitantes legais até de não poder fazer remuneração diferenciada para funcionários que têm a mesma função. Mas a empresa tem que pensar uma forma de recompensar esse empreendedor corporativo, porque essa é a motivação básica dele assumir os riscos que ele vai assumir. E o principal ponto do empreendedorismo corporativo é o apoio do Big Boss, do chefão, do presidente, quem manda. Sem o apoio dele, nada acontece. Por quê? Porque às vezes o empreendedor corporativo vai chegar numa encruzilhada, vai encontrar forças resistentes, porque ele vai quebrar o status quo, ou seja, as coisas como elas estão. E aí tem que vir uma ordem de cima, ou faz ou está fora. E só quem pode fazer isso é o Big Boss. Muitas das situações podem ser negociadas, mas nem sempre isso é possível. E nessa hora, ter o apoio do chefe é fundamental. Sem ele, não há como fazer empreendedorismo corporativo. Mas vamos ver agora como o Pedro e a Fernanda estão se comportando e o que eles acharam da nossa aula de hoje. E acho que com todas essas dicas você consegue estruturar melhor esse projeto, não é mesmo? Obrigada pela força, Pedro. Olha, eu tenho que confessar que eu estava me sentindo perdida. Mas agora não. Estou mais seguro do trabalho que preciso desenvolver.
É isso aí, agora o seu projeto vai literalmente decolar. Vamos agora conhecer um perfil de um outro empreendedor de muito sucesso, Jim Clark. Jim Clark criou algumas das melhores oportunidades de negócios do mundo digital. As empresas que ele ajudou a desenvolver se tornaram ícones da Bolsa de Valores e renderam milhões de dólares. A primeira incursão do empreendedor no ramo da tecnologia aconteceu em 1982 com a fundação da Silicon Graphics para construir computadores com recursos de animação gráfica. Dos computadores da companhia saíram os dinossauros do filme Jurassic Park. Em seguida fundou a Netscape, a primeira companhia a produzir um navegador para a internet. Ao sair dessa investida, Clark apostou na união entre o sistema de saúde dos Estados Unidos e a tecnologia. Assim nasceu a HealthTone, com a intenção de eliminar a tramitação de papéis entre os médicos e as empresas de plano de saúde. A companhia foi vendida e Clark partiu para abrir a MyCFO.com, que administra pela internet os bens de milionários americanos, seguido da Shutterfly.com, de impressão digital de fotografias, da New Terrace, de segurança da informação, e da DNA Sciences, na área de genética. Jim Clark não pretende parar. Vamos ver agora mais uma dica como ser empreendedor. O empreendedor não tem fracassos. Ele vê os fracassos como oportunidades de aprendizagem e segue em frente. A dica de estudo da nossa aula de hoje é a leitura do livro Empreendedor Corporativo, de Eduardo Bonangelo. O livro retrata, de uma forma muito simples, a saga de empreendedores corporativos e também fala do perfil de diversos empreendedores brasileiros e como eles usaram técnicas de empreendedorismo dentro das suas empresas. Outra dica é vocês assistirem o filme Code Rush. O Code Rush trata dos últimos momentos da Netscape, a empresa que criou o browser que todos nós conhecemos. Muito interessante porque é no formato de documentário e mostra na vida real como os empreendedores sofreram e buscaram uma saída para uma situação muito complexa. Carpe diem.